Pense um pouco. No nosso corpo existem uns heróis silenciosos que trabalham sem parar, 24 horas por dia, para manter tudo funcionando em perfeito equilíbrio. Pois é, estou falando dos rins. Prepare-se, porque hoje a gente vai fazer uma viagem fascinante pela fisiologia renal. A gente sempre ouve que rim serve para fazer xixi, né? Mas e se essa for só a pontinha do iceberg? A resposta para essa pergunta é muito mais complexa e, olha, muito mais interessante do que a maioria de nós imagina. Então, para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender as superfunções dos rins. Depois, vamos dar uma espiada lá dentro, entender como funciona a filtração, ver como eles recuperam, o que é importante, e, por fim, como chegam no equilíbrio perfeito. Para começar, vamos deixar uma coisa bem clara. O papel dos rins vai muito, mas muito além de só jogar o lixo fora. Eles são, na verdade, centrais de controle essenciais para a nossa saúde como um todo. Olha só que interessante, os rins têm uma missão tripla. A função excretora é a mais famosa, né? Eliminar toxinas, restos de remédios e a tal da ureia. Já a reguladora é como se fosse um maestro do corpo, ajustando a quantidade de água, a pressão do sangue, a acidez, tudo para manter a harmonia. E ainda tem a função endócrina, que é a fábrica de hormônios. Eles produzem substâncias vitais que ajudam, por exemplo, a controlar a pressão e até a formar os glóbulos vermelhos do sangue. Legal. Agora que já sabemos o que eles fazem, que tal a gente dar um super zoom para ver como eles fazem? Vamos começar pela estrutura geral e descer até as pecinhas microscópicas que fazem todo o trabalho pesado. Olhando esse corte de um rim, a gente vê duas regiões principais. Essa parte mais externa é o córtex e a mais interna é a medula. É aqui, nessas duas camadas, que toda a mágica da filtração e do reequilíbrio acontece. E quem é o astro desse show todo é essa estrutura aqui, o néfron. Ele é a unidade funcional do rim, a maquininha que realmente filtra o sangue. Note como ele se estende entre o córtex e a medula. Mas o mais impressionante mesmo é a quantidade que temos deles. Cerca de 1 milhão. É isso mesmo. Cada um dos nossos rins tem aproximadamente 1 milhão dessas unidades de filtragem. É um verdadeiro exército trabalhando sem parar. E aqui está o néfron em detalhe. Ele tem duas partes principais. Primeiro, o glomérulo, que é esse emaranhado de vasos sanguíneos onde o sangue é filtrado, como se fosse uma peneira. E depois, esse túbulo bem longo, que é onde o corpo vai processar o líquido filtrado e decidir o que fica e o que vai embora. Vamos focar agora no primeiro passo, que é talvez o mais dramático de todo o processo. A filtração em alta pressão que acontece lá no glomérulo. É aqui que tudo realmente começa. Para a gente não se perder, todo o processo se resume a 4 etapas. Pensa assim. Primeiro, a filtração, que é o ato de peneirar o sangue. Depois, a reabsorção, que é quando o corpo pega de volta tudo que é útil. Aí vem a secreção, que é um empurrãozinho final para jogar fora alguma outra coisinha que não foi filtrada. E por último, a excreção, que é o que a gente conhece como urina. Então, a grande sacada da filtração é essa: pegar o plasma do sangue e tirar dele tudo que é grande, como as células e as proteínas importantes. O líquido que consegue passar por essa barreira é o que a gente chama de ultrafiltrado. É ele que vai seguir viagem pelo túbulo. Mas como o rim consegue ser tão seletivo? A resposta está nessa barreira com 3 camadas. A primeira e a terceira funcionam como peneiras físicas, baseadas no tamanho. Mas a do meio, a membrana basal, é simplesmente genial. Ela tem carga elétrica negativa. Como as proteínas do sangue também são negativas, elas são repelidas. É como tentar juntar 2 ímãs pelo mesmo polo. Não dá. Isso garante que as proteínas fiquem no sangue, onde devem estar. E essa imagem mostra direitinho como essas 3 camadas trabalham juntas. O sangue passa pelo vaso e só as moléculas pequenas e sem carga conseguem passar pelos poros da primeira camada, vencer a barreira elétrica da segunda e passar pelas fendas da terceira camada, caindo no que a gente chama de espaço de Bowman. Ok, mas o que é que empurra o líquido através desse filtro super seletivo? A resposta é uma batalha de forças físicas conhecidas como forças de Starling. De um lado, a pressão do sangue vinda do coração empurra o líquido para fora do vaso. Do outro, as proteínas que ficaram no sangue tentam puxar esse líquido de volta. Para a filtração acontecer, a força que empurra tem que vencer. Esse diagrama deixa a batalha bem visual. A seta azul grandona é a pressão do sangue empurrando para fora com tudo. As setas menores, laranja e verde, são as forças que tentam trazer o líquido de volta para o sangue. A filtração só acontece porque a força da seta azul é maior que a soma das outras duas. Simples assim.
A física trabalhando a nosso favor. Muito bem, o sangue foi filtrado, mas o corpo filtrou um monte de coisa útil junto com o lixo. Não dá para jogar tudo fora. Então agora começa a segunda grande fase do processo, a missão de reciclagem do túbulo. 180 litros. Essa é a quantidade de líquido que os nossos rins filtram por dia. Para ter uma ideia, isso é mais ou menos o volume de uma banheira cheia. Se a gente não reabsorvesse a maior parte disso, teremos problemas muito sérios em questão de minutos. Isso mostra o quanto a reabsorção é vital. E como a frase diz, não se trata só de evitar a desidratação. O processo de reabsorção é super controlado para manter a homeostase. É uma palavra bonita para dizer equilíbrio interno. É o corpo garantindo que ele tenha a quantidade certinha de água, de sais e de nutrientes o tempo todo. Essa tabela é como um mapa da nossa jornada de reciclagem. O túbulo proximal é o grande operário. Ele já reabsorve de cara quase 70% da água, do sódio, da glicose. O resto do caminho, como a alça de Henle e os túbulos finais, fazem o que a gente chama de ajuste fino. E a parte final é super inteligente. A reabsorção de água e sódio é controlada por hormônios. É como um termostato que se ajusta exatamente às necessidades do corpo naquele momento. E assim, depois de filtrar, reciclar e fazer os últimos ajustes, chegamos à etapa final, onde todos esses processos se juntam para criar o produto final, mantendo nosso corpo em perfeita harmonia. Sendo assim, a urina que a gente elimina não é só um monte de lixo. A composição dela é o resultado final de milhões de pequenos ajustes feitos a cada segundo, garantindo que o corpo guarde exatamente o que precisa e se desfaça apenas do que é excesso ou tóxico. É um ato de equilíbrio constante e incrivelmente dinâmico. Isso nos deixa com uma reflexão final. Com toda a tecnologia que temos hoje, seria possível construir uma máquina que conseguisse replicar esse trabalho de equilíbrio de forma tão silenciosa, perfeita e contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana? Pensar nisso realmente nos dá uma nova admiração pela elegância e eficiência da nossa própria biologia.